Olá, irmãos e irmãs, que a paz, que excede todo o entendimento natural, que a graça, o favor imerecido do Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Senhor dos exércitos, Yahweh, seja com todos vós, em nome da sua palavra, do seu Filho amado, Yahushua, o nosso Redentor, o nosso Mestre e Salvador. Assim seja, é verdade. Amém. Oi, irmãos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, com sede, com fome de justiça, com sede dessa palavra. E hoje estou aqui para a honra, para a glória, para o louvor do único e soberano Deus, digno de toda adoração, para trazer para vocês mais uma palavra abençoada que o Pai tem nos concedido entendimento e tem nos dado essa oportunidade, essa permissão de trazer para os nossos irmãos queridos. Ontem eu estava orando, irmãos, e assim, na oração, o Pai começou a me revelar. Eu tenho tido atualmente assim muitas revelações e você percebe que são totalmente espirituais, sabe? Que o homem ele não conseguiria enxergar essas coisas. E aí eu na mesma hora parei, meditei no que eu estava recebendo ali, entendendo, e anotei para transmitir, né? E aí quando foi isso foi durante o dia, quando foi à noite, eu tive uma experiência e eu senti no meu coração de falar disso. Porque tem tudo a ver, com o nosso momento, tem tudo a ver com o nosso despertar desta matrix, né, deste mundo caído. Então, é importante falarmos sobre isso para que a gente tenha entendimento sobre todas as coisas, né? Discernimento espiritual, sabedoria, que a gente tenha sabedoria divina, sabedoria do alto, para lidarmos com toda e qualquer circunstâncias aqui neste plano. Amém? Então, eu gostaria de trazer aqui um estudo, né? Assim, para a gente meditar sobre essas coisas e que a gente se firme cada vez mais na verdade. Porque é o que nós, servos e servas do Criador soberano Deus, Yahweh, seguidores do seu ungido e amado Filho, da sua palavra, Yahushua, seguidores da verdade, queremos viver, irmãos, a verdade, somente a verdade, nada além da verdade. Amém? Então, com esse propósito de glorificar, de louvar o nome do Altíssimo, Yahweh, o justo juiz,
a justiça, e o seu Filho amado, o nosso Salvador, Yahushua, a verdade, que nós iremos trazer luz, em nome do Mestre, nesta mensagem, neste entendimento, para caminharmos firmes na rocha. Amém? Então, eu gostaria de começar com uma leitura, ok? A gente meditar aqui no livro de Mateus, capítulo 15, do verso 10 ao 11, para a gente dar início. Anote as passagens que nós iremos estar aqui meditando, ok? Ore ao Pai sempre, medite na palavra dele de dia e de noite, peça sabedoria divina, peça discernimento espiritual, peça entendimento da palavra dele, em nome de Yahushua, em nome do Filho dele, do nosso Salvador, que o Pai resplandecerá a sua face sobre ti. Amém. Mateus 15, versículo 10 e versículo 11. Diz assim: Então Yahushua conclamou a multidão a aproximar-se e pregou: Ouve e entendei. Não é o que entra pela boca o que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca. Isto sim corrompe a pessoa. Não é o que entra pela boca o que torna uma pessoa impura. Veja só, aqui no sentido literal, o que é que colocamos na boca? Alimento, comida, né? E água, bebida. No espiritual, isso pode nos transmitir o quê? O que a gente consome de informação, ok? Então, o que entra pela boca, a informação, a mensagem que consumimos, ok? Não torna uma pessoa impura. Então a gente muitas vezes, né, a gente vemos, ouvimos informações que não nos agrada, informações proibidas, né, e informações erradas, fábulas, mitos, enfim. Mas o que entra pela boca não nos torna impuros, mas o que sai da boca, as suas obras, o que sai de você, as suas palavras, entende? Isto sim corrompe a pessoa. Porque diante de sua atitude, né, quando é manifestada as suas obras, as suas atitudes, as suas palavras, o seu comportamento, você está o quê? Você está apresentando os seus frutos. Então, diante do seu comportamento, o que sai da sua boca, você vai estar glorificando o nome do Altíssimo, dando bom testemunho, ou depreciando essa graça, esse favor imerecido, esse amor infinito do Pai. Então, é o que sai da nossa boca que nos corrompe. Entende?
Quer dizer o quê? Que se você consome algo impuro, que precisa se ter o quê? Discernimento. Precisa, degustar, que quer dizer o quê? Examinar. Ou seja, a gente tem que pensar bem, ok? Antes de professar, de colocar para fora. Que é o que sai da nossa boca que nos corrompe. Pega essa informação. Vamos agora para o Lucas 6. Livro de Lucas, capítulo 6. Versos 6 ao 11. Vamos lá? Num outro sábado, ele entrou na sinagoga e iniciou o seu ensino. E estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os doutores da lei e os fariseus estavam ávidos para achar algum motivo pelo qual pudessem acusar Yahushua, o mestre, e por isso o observavam com toda a atenção, a fim de perceber se ele o haveria de curar durante o sábado. Todavia, Yahushua tinha conhecimento do que eles pensavam. Todavia, Yahushua tinha conhecimento do que eles pensavam. Mesmo assim, pediu ao homem da mão atrofiada: levanta-te, vem à frente e permanece em pé aqui no meio. E o homem se levantou e atendeu a ele. Yahushua então dirigiu-se a eles: eu vos apresento uma questão. Então Yahushua então dirigiu-se a eles, aos doutores da lei e fariseus que estavam observando atentamente, ávidos para pegar algum motivo pelo qual pudessem acusar Yahushua. Então o mestre coloca o homem que estava com a mão atrofiada no meio, e apresenta uma questão. O que é permitido realizar no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? E Yahushua olha atentamente para cada um dos que estão à sua volta e ordena ao homem: estende a tua mão. O homem da mão atrofiada. O homem a estendeu e ela foi instantaneamente restaurada. Aleluia. Contudo, eles ficaram enraivecidos. Ou seja, os doutores da lei, os fariseus, ficaram com raiva e começaram a tramar entre si sobre que fim dariam a Yahushua. Vamos pegar mais uma passagem, porque são muitas passagens. Vamos pegar mais uma e vamos, falar a respeito. João 8, do verso 3 ao 11. Os escribas e fariseus trouxeram até Yahushua, uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos e disseram a ele: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu que dizes a este respeito? Eles falavam assim para prová-lo, de novo.
né? Lembra? Pegar algum motivo, então eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que o acusar. Mas Yahusha, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido, porque insistiram na pergunta, porque insistiram. Então, tipo assim, o mestre já conhece o pensamento dessas pessoas, né? E ele ali continuou fazendo o que ele estava, ok? Como se não tivesse ouvido. Tipo assim, eu vou perder meu tempo, entende? Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Voltou a fazer o que estava fazendo. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos, espiritualmente, mentalmente, em consciência, por suas consciências, foram se retirando um por um. O último, um por um, começando pelos mais velhos, até o último. E a Yahusha foi deixado só, e a mulher ficou em pé onde estava. Quando a Yahusha se ergueu, não vendo a ninguém mais, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E disse ela: ninguém, Senhor. Assim lhes disse Yahusha: nem eu te condeno, podes ir, não peques mais. Aleluia, meu irmão. Que palavra, né? Maravilhosa. Irmãos, vamos entender aqui. Aqui em nossos vídeos, e muitos irmãos, valentes guerreiros e guerreiras, que estão sendo levantadas nesse tempo do fim, nos últimos dias, e estão corajosamente, né, pregando essa palavra limpa, sem fermento farisaico, sem hipocrisia, que estão bravamente pregando o evangelho da graça, as boas novas, a palavra do Criador dos céus e da terra, de forma limpa. Usa muito o termo religioso. Então perceba que os fariseus, eles eram religiosos, ok? Então vamos entender aqui o que seria um religioso. O religioso, ele vive segundo as regras de uma religião. Ele vive segundo as regras de uma religião. Ele é observador dos preceitos religiosos. Ou seja, o religioso, ele é um observador dos preceitos religiosos. Ele é inspirado pela religiosidade. Ele é inspirado pela religiosidade, ok? Esse é o religioso. Então vamos entender então o que seria religião. Religião é uma crença na existência de um poder. Crença na existência de um poder. Interrogação. Que poder? Que poder? Ou princípio superior? Interrogação. Ou princípio superior? Como assim? Sobrenatural? Sobrenatural? Como assim? Do qual depende o destino do ser humano e a qual se deve respeito e obediência. Peraí. Crença na existência de um poder,
do qual depende o destino do ser humano e a qual se deve respeito e obediência? Mas que poder? Que princípio superior que depende o destino do ser humano e deve respeito e obediência? Sobrenatural. Porque no sobrenatural existe a justiça, que é o Criador dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas, o nosso Pai, e somente a Ele devemos respeito e obediência. Então sejam objetivos. Eu me refiro aos religiosos, escribas, fariseus, doutores da lei. Então, a religião, postura intelectual e moral que resulta dessa crença. Postura intelectual e moral que resulta dessa crença. Ou seja, dessa crença de uma existência de um poder. Tá entendendo? O negócio tá tão claro. Eu peguei aqui, irmãos, o significado dessa palavra. Olha como tá claro. Tá falando em algum momento aqui de crença no Criador dos céus e da terra, na palavra do Criador que nos fez, que nos criou, que criou todas as coisas. Tá falando aqui? Tá falando o quê? Na existência de um poder. Que poder, meu filho? Que poder? Porque só quem tem poder é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o nosso Pai Celeste, aquele que nos deu o fôlego de vida, o Ruach, o Espírito. O princípio superior. Que princípio superior? Quem é maior? Quem é superior a Yahweh? Quem é superior? Quem ousa ser superior ao Todo-Poderoso? Sobrenatural. Quem é? A gente sabe. Aquele que se levantou contra, e a gente sabe o que aconteceu com ele. Ele recebeu o castigo dele. E ele foi condenado. Então todo aquele que se rebela e que ousa procurar algum motivo para provar os seguidores e fiéis a esse Deus, único Deus soberano, todo-poderoso, que devemos o nosso respeito e obediência, e que depende todo o destino da humanidade a esse poder sobrenatural que vem do Pai, do único Deus Todo-Poderoso. Então quem se levantar para provar esses que temem, que creem e que seguem esse Deus Todo-Poderoso, essa palavra, irão sofrer as consequências, o castigo, assim como o pai deles, o diabo, pai da mentira, que criou todas as religiões, onde cada pessoa tem essa crença na existência de um poder. Agora eles não sabem que poder. Tá entendendo a diferença? Eles adoram a quem eles não conhecem. Nós, seguidores do Evangelho da Graça, adoramos a quem conhecemos, que é o Deus único e soberano, o Deus dos Hebreus, aleluia, Criador dos céus e da terra, Yahweh, aleluia. Então, meus irmãos, agora que a gente entendeu o princípio do religioso e da religião, vamos entender o seguinte aqui, ó. No capítulo 1 do livro de Tiago, tem o seguinte aqui no verso 27. Ok?
a gente vai encontrar o seguinte aqui no livro de Tiago. Cadê Tiago? Venha, meu irmão. Vixe. Vai demorar. Venha, meu irmão. Venha, meu irmão. Hebreus. Tiago. Aleluia. Depois de Hebreus. Verso 27. A religião que Yahweh, Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Olha só, a religião que o Pai aceita é ajudar os órfãos e as viúvas em suas dificuldades. Ou seja, ajudar os necessitados. E especialmente não se deixar corromper pelas filosofias humanas. Ou seja, pelas religiões, filosofias humanas. Porque o religioso ele tem uma crença na existência de um poder. É coisa da cabeça dessas pessoas. Filosofias humanas. Não se deixar se corromper. Assim vale também para toda e qualquer coisa que seja deste mundo. Então, essa é a religião que o Pai aceita como pura e imaculada. Sincera e imaculada. Ok? Ajudar, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Ou seja, ajudar, né? Cuidar dos necessitados. E especialmente, não se deixar corromper pelas filosofias humanas. Por homens. Entende, meus irmãos? Então, perceba, olha a reflexão aqui, ó. A palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, Yahweh, Yahushua Hamashia, o verbo que se fez carne, a palavra nos ensina a amar. Você viu aqui Tiago 1:27, amar o Criador, que é a justiça, acima de todas as coisas. Consequentemente, a gente amando o Criador, o Todo-Poderoso, o único Todo-Poderoso, o poder que depende, o destino de toda a humanidade. Quando a gente ama o Pai, em primeiro lugar, acima de todas as coisas, nós amamos o nosso próximo, como a nós mesmos. Então nós nos amamos e amamos o nosso próximo. Ou seja, o fundamento da palavra de Deus, do Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso Yahweh, é o amor. Este é o objetivo da palavra de Gênesis e Apocalipse. O amor. Amar o próximo. Cuidar do próximo, dos necessitados. E não se corromper com as filosofias humanas. Essa é a religião. Porque a religião é algo, né, que se faz rotineiramente, diariamente. Ó, como diz aqui, né, do significado. Que depende do destino do ser humano. O qual se deve respeito e obediência. Ou seja, a essa palavra. Que nos outorga, nos exorta para que? Para cuidarmos dos necessitados e não nos corromper com as filosofias humanas. Entende? Então, irmão, logo, quem age pela justiça e pela verdade está praticando o amor ao próximo. Então, ou seja, combate a injustiça e a mentira. A pessoa que age pela justiça e pela verdade, ela está praticando o amor ao próximo. Então, quando ela vê uma pessoa sendo injustiçada, acusada, condenada, ou ela vê alguma prática que não corresponde com a verdade, e ela se põe a falar, a defender a justiça e a verdade, ela está amando o próximo. Ela não está sendo omissa, covarde, medrosa. Ela está amando o próximo. Ok? Então ela está combatendo a injustiça, porque o nosso Deus Todo-Poderoso odeia a injustiça. Ok? Ele se opõe aos arrogantes.
aos orgulhosos, aos injustos, né? Então essa pessoa ela está combatendo a injustiça e a mentira. Logo, ela está amando o seu próximo, ela está fazendo a vontade do nosso Deus. Beleza? Então isso significa o quê? O que eu quero dizer aqui, que a pessoa ela pode estar, né? Ela pode ainda não ter o entendimento da verdade. E por isso mesmo ela pode ainda estar sendo enganada por essas filosofias humanas. Então ela pode estar presa ainda, né, na religião. Essa religião que o povo crê de uma existência de um poder. Que poder? Enfim, ela pode estar presa nas religiões. Então ela pode ser um católico, ela pode ainda estar dentro dos templos protestantes, ela pode ser dentro dessa religião do judaísmo, ela pode estar no islamismo, ela pode ser uma espírita, ela pode ser do candomblé, ela pode ser, enfim, da nova era aí, acreditar em yoga, em Buda, seja o que for, nessa existência, nesse poder aí que eles acreditam. Pode ainda não ter o entendimento da verdade. Mas se essas pessoas, eles agem pela justiça e pela verdade, ok? Saibam vocês e eu que essas pessoas, elas estão amando o próximo. Então elas estão combatendo a injustiça e a mentira. E isso é do agrado do Pai Todo-Poderoso.